Amém e amém. Saúdo a todos nesse dia com a maravilhosa paz, a maravilhosa graça do nosso amado e eterno Salvador, Jesus Cristo. Que essa paz possa alcançar a sua casa neste dia, possa alcançar o seu coração, possa alcançar toda a sua família. Estamos aí na nossa peregrinação, na nossa jornada desta série de estudos que intitulamos como tema principal Revitalizar para frutificar. Hoje, a aula de número 7, conforme vocês estão vendo aí exposto. O tema que vamos trabalhar nesta aula é a lei da semeadura, lei de extrema importância, de extrema relevância para quem quer frutificar e quem quer fazer acontecer neste ano de 2023. Você já percebeu, na verdade, que estamos aí fazendo uma gravação de um modo diferente. No dia da aula propriamente dita, tivemos um pequeno contratempo na hora de fazer a gravação, e para que não ficasse faltando este conteúdo, e conforme eu falei, é um conteúdo de grande importância, estamos fazendo a aula nessa formatação. É a primeira vez que eu estou fazendo uma gravação de aula desse jeito, espero que funcione, espero que dê tudo certo, e aí você me perdoe qualquer intercorrência e qualquer coisa que porventura você não tenha gostado do modelo, mas saiba que tudo que nós estamos fazendo aqui é com muito carinho, com muita dedicação, para que você possa ser edificado e você possa receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Como eu falei, então, o nosso título da aula de hoje é sobre a lei da semeadura. Então eu queria começar falando o seguinte: a lei da semeadura. Você já deve ter ouvido esta expressão: quem planta vento, colhe tempestade. Esse é um dito popular que é muito presente na nossa cultura, né, no nosso meio brasileiro, e todo mundo deve conhecer o significado dessa expressão. Porque ela diz exatamente que o que você planta, você vai colher. E nesse caso, quem planta coisas indevidas vai colher coisas mais indevidas ainda. Em outras palavras, se você planta aquilo que não é bom, se você planta aquilo que está errado, se você planta aquilo que não está coerente, correto, seja em relação à lei dos homens, estabelecida pelos homens, ou principalmente a lei estabelecida por Deus, que vai ser o nosso foco principal nesse estudo, nós vamos colher os frutos desta plantação. E neste caso, a tendência é colher coisas bem ruins, coisas que provavelmente você não gostaria, mas que pelo fato de você ter gerado uma causa, nós temos aquela lei da física entre causa e consequência, ou ação e reação, e aí toda ação leva a uma reação. E aí, no caso da semeadura, se você planta algo inconveniente, pode ter certeza que você vai colher aquilo que você não gostaria. Prosseguindo, a palavra de Deus diz lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 7, e só fazendo um parênteses aqui rapidamente, eu praticamente vou fazer a exposição de todos os textos bíblicos que nós vamos usar para tratar desse conteúdo nesse dia. E eu gostaria, sim, que você fizesse as anotações, mas que você fosse na Bíblia, para você ver o contexto, para você ver onde é que ele está inserido, para você ver do porquê o autor utilizou aquelas expressões, e isso certamente vai enriquecer o seu conhecimento. Como a nossa aula é uma aula que é muito curta, eu tenho a pretensão de fazer esse estudo entre aí 45 minutos a no máximo 60, eu creio que vai ficar em 50 minutos. Então eu fiz questão de já separar os textos bíblicos para que eu não perdesse tempo na hora de fazer exatamente a exposição para vocês que estão aqui comigo assistindo. Então, a palavra de Deus lá no livro de Gálatas, quando Paulo escreve à igreja da Galácia, ele vai escrever no capítulo 6 dizendo assim, ó: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, segundo o que Deus estabeleceu, segundo o que Deus determinou, segundo o que Deus predispôs, ele assim fez que aquilo que o homem semear
ou aquilo que o homem plantar, ele vai ter um resultado desta semeadura, ele vai ter um resultado desta plantação. As coisas relacionadas a Deus são regidas segundo os princípios que Deus estabeleceu. Isso é uma coisa de extrema importância. Por quê? Porque não é muitas vezes segundo o que eu quero, ou o que eu acho, ou o que eu deixo de achar, ou o que eu penso, ou o que você pensa, ou o que você acha, ou deixa de achar. Por quê? Porque Deus tem um atributo chamado soberania. E Deus, quando fez as coisas, quando ele estabeleceu os firmamentos, quando ele estabeleceu os mundos, quando ele fez o universo e ele fez o homem para habitar a terra, ele estabeleceu princípios, ele estabeleceu mandamentos, ele estabeleceu modos de condução para a minha vida e para a sua vida. E quando nós pensamos, planejamos, executamos em acordo, e aí você percebe aí que eu destaquei o em acordo, tá aqui, ó, em acordo a estes princípios, certamente nós iremos o quê? Colher de forma correta, colher os benefícios desta colheita. Entretanto, o contrário também é verdadeiro. Se eu planto, se eu semeio fora daqueles princípios que Deus estabeleceu, fora daqueles mandamentos que Deus estabeleceu, fora dos seus estatutos, com certeza eu não vou colher coisas que realmente vão alegrar minha vida. Com certeza eu não vou colher coisas que vão ser de relevância ou que vão ser boas para mim, para minha casa e para a minha família. Então nós precisamos já, nessa introdução, já estarmos atentos a essas questões. Prosseguindo, está aqui. Dentre os princípios estabelecidos por Deus, tem-se o que se chama da lei da semeadura, que foi exatamente o que nós vimos lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. E aí vai um alerta para nós nesse dia, dizendo o seguinte: a frutificação, ou seja, os frutos que eu quero dar na minha vida, na sua vida, depende desta lei. Ou seja, aquilo que nós vamos frutificar, ou os resultados da frutificação, estão diretamente ligados à questão da lei da semeadura. Mas aí você pode estar pensando, o que é essa lei da semeadura? Você vai observar que não há nada de complexo quando se trata do conceito da lei da semeadura. A grande complexidade dessa lei é a praticidade dela, ou seja, é aquilo que colocamos em prática e os resultados que alcançamos. Então tá lá, a lei da semeadura é um princípio universal que ensina que todos colhem aquilo que semeiam. Então aqui eu quero fazer um parênteses rapidamente e chamar a sua atenção que esta lei, primeiro, ela é universal, ou seja, ela se aplica a todas as pessoas, independente se elas são brancas, pretas, grandes, pequenas, inteligentes, não inteligentes, estudados, não estudados, enfim, é uma lei universal e ela vai ensinar exatamente o quê? Que todos colhem aquilo que semeiam. E esse todos aqui, eu posso dizer o seguinte, independentemente da sua religião, independentemente da sua crença, independentemente se você não tem nem religião ou não tem crença, pode ter certeza que essa lei algum momento, algum dia, ela já te alcançou, ela está te alcançando ou ela vai te alcançar. Então, ela é uma lei que é universal e ela é para todas as pessoas que estão neste planeta. E ela diz de um modo muito simples que nós vamos colher aquilo que nós semeamos ou que nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Prosseguindo, assim então Deus faz algumas afirmações e que essas afirmações, então, elas não mudariam enquanto a terra durasse. Lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 22, esse NAA aí, a Nova Almeida Atualizada, é uma das versões que a Bíblia tem, de texto bíblico, ela vai dizer assim, enquanto durar, Deus escreve por meio de Moisés no livro de Gênesis, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão inverno, dia e noite. Esse texto ele é um texto bem interessante porque ele vem exatamente
no período pós-diluviano. Ou seja, você deve conhecer a história do dilúvio, senão eu lhe convido a ler exatamente Gênesis ali no capítulo 6, onde você vai ter a história de que Noé foi levantado por Deus para construir uma arca, e todos nós conhecemos a história. E Noé alertou aquele povo à época durante mais ou menos 120 anos. Então, Noé falou para aquele povo durante 120 anos que aquele povo precisava de se arrepender, que aquele povo precisava de confessar os seus pecados, que aquele povo precisava mudar a forma de ver a vida, que aquele povo precisava mudar a sua conduta na forma como se relacionava com Deus, e eles fizeram pouco caso daquilo que Noé estava dizendo, até que um dia o dilúvio veio e acabou só escapando Noé e sua família. E lá no capítulo 8, então, quando Deus está tendo um particular com Noé e Deus está recomeçando todo o trabalho que ele se propôs a fazer dentro da história da humanidade, ele diz então, ele afirma que enquanto a terra durar, então, ou seja, enquanto os nossos dias, enquanto nós estivermos nesta terra, não deixará de haver semeadura e colheita, e as estações também que propiciam esta semeadura e essa colheita. Então Deus está afirmando que é preciso semear se você quiser colher, ou seja, ninguém vai colher nada se não semear. Nós vamos ver isso mais à frente. É preciso saber como semear, ou seja, às vezes as pessoas querem colher os seus frutos e acham que plantando de qualquer jeito, ou de qualquer forma, ou de qualquer maneira, elas vão ter os resultados que esperam. E nós sabemos que a vida não é assim. Nós sabemos que a vida, né, estabelece os seus padrões, as leis, existem leis físicas, existem leis da química, existem as leis do homem e as leis de Deus presentes na palavra de Deus, e elas são bem claras quando elas dizem na forma como nós devemos agir ou como nós devemos nos comportar para que a gente possa realmente ter um resultado que a gente espera. É preciso saber como semear, como eu já citei, e é preciso também compreender os tempos e as estações. Por quê? Porque tem gente muitas vezes que não percebe que existe um tempo certo para semear aquilo que você quer alcançar ou quer colher. Então, por exemplo, se a gente fosse chamar um agricultor, uma pessoa que mora na roça, para falar para a gente sobre agricultura ou semeadura, não tenho dúvida que eles dariam um show em relação a esses princípios, uma vez que nós, por exemplo, eu estou falando aqui da cidade, eu estou na cidade, então assim, a gente não tem essa parte de plantação, de agricultura tão forte como se tem no campo. No campo se tem isso no seu dia a dia. Mas eles certamente falariam que você tem as estações certas para plantar certo tipo de planta, você tem o tempo certo, você tem o tempo certo de fazer a colheita, e isso tudo vai influenciar no quê? Nos resultados que a gente quer obter ou nos resultados que são necessários para fazer uma colheita bem-sucedida. Nessa aula de hoje, então, nosso propósito é aprendermos 4 lições a respeito da lei da semeadura e suas consequências. Acabou que minha câmera ficou em cima de uma partezinha do texto, mas não se preocupe, porque isso não vai prejudicar o que a gente quer dizer. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender 4 lições. Quais são elas? Primeiro, você colhe aquilo que planta. Segundo, você colhe na proporção e na regularidade que planta. Terceiro, você colhe de acordo com o propósito do seu coração. E quarto, você colhe com o esforço que lhe cabe. Então, a intenção aqui é, ao fim desta aula, a gente possa ter aí essas 4 lições muito bem apresentadas e consolidadas, e que a gente possa avaliar em que estágio da nossa vida nós nos encontramos quando nós tratamos em relação àquilo que nós estamos plantando e aquilo que nós queremos colher. Lembrando, então, que nós vamos trabalhar 4 pontos. O primeiro dele, então, você colhe aquilo que você planta. É interessante, eu já falei para vocês algumas vezes, eu sou da área da saúde e, mais precisamente, eu trabalho com nutrição. E na nutrição nós temos um lema que diz assim: você é o que você come. Em outras palavras, ele está dizendo assim, que dependendo daquilo que dependendo daquilo que você se alimenta, ou seja, do tipo de alimento que você está ingerindo,
você pode ter benefícios para a sua saúde, como você pode ter malefícios. Esse princípio é muito parecido com essa primeira lição, que nós colhemos aquilo que plantamos, ou nós colhemos aquilo que semeamos. E aí, dentro dessa questão, tá lá. Você não pode colher morangos. Se você quer colher morangos, vai plantar um abacaxi? Vai plantar semente de abacaxi? Se você quer colher milho, vai plantar pepino? A resposta é muito óbvia e clara que não, pois você vai colher exatamente o que você planta. Se eu quero comer morangos daqui a um tempo, eu preciso plantar morangos. E se eu quero comer milho ou fazer o usufruto desse milho para outros produtos, eu preciso então plantar milho e não pepino. Em Lucas, no capítulo 6, versos 37 e 38, o próprio Jesus vai dizer assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. Ora, em outras palavras, Jesus está nos alertando exatamente na maneira e na conduta que nós devemos ter em nossas vidas em relação a como nós nos relacionamos com quem? Com as outras pessoas. Até porque, lembra que nós falamos lá no início que a lei da semeadura é uma lei que ela atinge várias esferas da nossa vida. E a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, é claro que tem total diferença naquilo que eu vou colher lá na frente. Jesus está dizendo assim, olha, com a medida, eu destaquei aqui em negrito, com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Eu acho interessante essa expressão de Jesus, porque quando nós vemos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que é uma oração que todos praticamente têm conhecimento, a grande maioria das pessoas, em algum momento da sua vida, aprende a oração do Pai Nosso. Por mais que não a utilize para absolutamente nada, ou não tenha o entendimento, provavelmente você já ouviu falar dessa oração. E a oração do Pai Nosso, ela diz em um determinado ponto, quando a gente começa lá, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofende. Então, na verdade, o orador, que sou eu e você, estamos pedindo para Deus, ou dizendo para Deus, que Deus pode fazer conosco da mesma forma que nós fazemos com os outros. Olha como isso é sério. Se você não ficou espantado, eu te chamo a atenção a ficar bem atento quando você orar o Pai Nosso da próxima vez, porque você está exatamente pedindo para que Deus te julgue da mesma forma que você julga as outras pessoas. Então, da mesma forma, você está pedindo na oração do Pai Nosso, da mesma forma que eu perdoo as pessoas, que Deus também me perdoe. As ofensas que muitas vezes sofremos, as calúnias que muitas vezes sofremos, difamações. Né? Por outro lado, também, você está dizendo que se você não perdoa, Deus não tem obrigação nenhuma de te perdoar. Porque ali você se coloca numa medida de igualdade, pedindo que Deus lhe perdoe ou não lhe perdoe, dependendo de como você está plantando, dependendo da forma que você está semeando. Então, fica esse alerta de extrema importância para a minha vida e para a sua vida, que nós precisamos ali não julgar para não ser julgados. E aí observem que em nenhum momento a Bíblia diz que você não deve avaliar as coisas. Muitas vezes a gente leva os textos bíblicos e extrapola aquilo que o texto bíblico quer nos ensinar, o que quer nos dizer. Deus não chama ninguém para ser bobo, Deus não chama ninguém para ser tolo, Deus não chama ninguém para ser ignorante. Pelo contrário, Deus nos capacita para que nós possamos ter discernimento e possamos discernir todas as coisas por meio do Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa é muito certa, eu e você precisamos aprender a nos relacionar com os outros seres humanos. E isso faz parte também dentro das questões da lei da semeadura. Então nós precisamos saber que o perdão precisa fazer parte das nossas vidas e que nós precisamos aprender a liberar perdão como Deus libera perdão todos os dias sobre a minha vida e sobre a sua vida. Prosseguindo, está lá. Jesus então está falando sobre as nossas atitudes. As atitudes, elas falam muito a respeito de quem nós somos,
pois tem a ver com aquilo que passa dentro de nós. Eu acho maravilhoso aquele texto de Jesus, quando ele diz que o que contamina a minha vida e a sua vida, o que contamina a vida do homem, não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai do nosso coração. E aí Jesus, como eu abordei, está falando no texto anterior, ele aborda a questão da importância de nós plantarmos o perdão, plantarmos o doar, plantarmos o não condenar. E quando a gente fala de plantar, por exemplo, o doar, esse é um ponto muito interessante nos dias de hoje. Por quê? Porque nós sempre queremos fazer alguma coisa, e eu me coloco no meio disso, como homem, nós estamos falando a respeito da humanidade, nós sempre queremos fazer alguma coisa, muitas vezes, ligado à relação do dar e do receber. E o Jesus está falando que nós precisamos aprender a doar sem esperar nada em troca. Então é aquela questão de você se abrir mão, né? Abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu tempo, abrir mão dos seus direitos, muitas vezes, em prol de algo maior, em prol de uma causa maior, em prol de fazer a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, é perfeita e é agradável. Avançando, Provérbios no capítulo 11, versos de 24 a 25, vai dizer assim: uns dão, olha aí o destaque, com generosidade e tem cada vez mais. Perceba que Provérbios 11, 24, 25, e Provérbios é um livro que Salomão vai escrever. Salomão foi considerado o homem mais sábio que já houve na face da terra. E eu vou botar assim, o homem nascido de modo natural, porque Jesus nasceu de um modo extraordinário, e Jesus era Deus também ao mesmo tempo, mas Salomão, que era um homem pecador, um homem cheio de falhas, um homem que cometeu muitos erros e foi considerado o homem mais sábio da terra, ele vai escrever exatamente isso, que uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Olha a causa, olha aí, razão, causa e consequência, ação e reação, ou seja, uns dão com generosidade e tem como consequência receber cada vez mais. Outros, porém, retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A Bíblia está falando aqui exatamente da questão da ganância, da questão da gente querer ter mais do que precisa, daquela questão de não abrir a mão em nenhum momento da vida para poder ajudar a quem precisa. E aí o provérbio que nós estamos lendo continua dizendo o seguinte: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Isso a Bíblia está dizendo o seguinte, que uma vez que você abre mão dos seus direitos, uma vez que você estende a sua mão para ajudar os outros, uma vez que você age com generosidade, Deus lhe recompensará. Aqui então a palavra de Deus está dizendo que quem é generoso prospera, como eu já havia mencionado. E aí vem a questão: o que é ser generoso então? Está aqui, ó. Generosidade é o hábito de dar livremente, sem esperar nada em troca. A gente percebe claramente que o conceito de generosidade vai completamente contra ao que o mundo prega hoje, porque o mundo prega exatamente que você tem que receber tudo em troca, que você só tem que se dar se você tiver alguma compensação, que você tem que ser o melhor naquilo que você faz, porque você vai ganhar mais dinheiro. E assim, ok, essas coisas realmente podem acontecer, mas nós percebemos claramente que quando a Bíblia trata das questões da generosidade, ela vai completamente contrária àquilo que o mundo nos afirma. Então, generosidade é o hábito de dar livremente. Livremente, ou seja, você faz de modo espontâneo. Você faz porque você quer fazer. Ninguém lhe obrigou a fazer aquilo. Ninguém lhe empurrou para fazer aquilo. Ninguém ficou lhe chamando a atenção de que você deveria fazer aquilo. Você vai e faz simplesmente o que tem que fazer e sem esperar nada em troca. Você não espera um elogio, você não espera um reconhecimento, você não espera um tapinha nas costas, e você faz porque quis fazer. E isso realmente nos dias de hoje está cada vez mais raro, mas Deus continua nos ensinando que eu, você, a humanidade precisa exercer generosidade em meio aos locais ou aos lugares que nós convivemos.
Ao contrário também, a palavra de Deus diz que aquele que é injusto vai colher o fruto da sua injustiça. Olha aí em Provérbios 22, no capítulo 8, onde a palavra de Deus vai dizer assim: o que semeia a injustiça, colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. Ou seja, em outras palavras, o autor de Provérbios aqui está dizendo o seguinte, que se eu, você, qualquer ser humano, plantarmos a injustiça, nós vamos colher frutos dessa injustiça que nós plantamos. E o autor de Provérbios dá um nome para isso, que é desgraça. Ou seja, nós sabemos que desgraça não é algo nada bom. Tanto é que quando acontece uma grande tragédia, as pessoas costumam utilizar exatamente essa palavra. Olha, uma desgraça aconteceu, algo muito ruim aconteceu. Então nós precisamos estar atentos que se plantarmos injustiça, se plantarmos, semearmos essa injustiça, a tendência então é de se colher a desgraça. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, assim vai escrever. Olha lá, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 3, versos de 23 a 25, vai dizer assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Que texto de extrema importância para mim e para você nesse dia. Porque o apóstolo Paulo está aqui escrevendo o seguinte, dizendo que quem fizer injustiça, eu destaquei aqui, quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E Deus não vai tratar ninguém com parcialidade. Como nós vivemos no mundo dos homens, e esse mundo é falível, esse mundo nem sempre age da forma que nós gostaríamos ou da forma que nós entendemos que deveria ser justo. Até mesmo quando algumas decisões são tomadas, nós olhamos e muitas vezes discordamos ou achamos que aquela decisão não foi a mais justa possível. E aí acaba passando, mas o que a Bíblia está dizendo é que com Deus não vai passar nada, porque Deus não vai tratar ninguém com parcialidade. Ao contrário, Deus vai tratar todos com imparcialidade. Deus vai verificar a forma como nós vivemos, a forma como nós conduzimos a nossa vida, a forma como nós nos relacionamos com Ele. E assim, então, no dia do juízo final, e esse dia ele chegará para todos nós, independente das nossas crenças, religiões, se gostamos ou não gostamos, ele vai bater a nossa porta e ali então Deus vai nos julgar. E a Bíblia está sendo bem clara que aquele que fizer injustiça vai receber em troca a injustiça feita. E aí eu gosto eu gostaria também de chamar a atenção principalmente para os cristãos de plantão, quando Paulo vai destacar que é a Cristo Senhor. Opa, voltando aqui rapidamente. Vou voltar aqui só um instantinho. É a Cristo, aqui, pronto. Agora sim. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, ou seja, nós não estamos servindo qualquer pessoa, nós estamos servindo a Jesus. Se você é um cristão, você está servindo a Jesus Cristo. Prosseguindo então, o pastor Luciano Subirá, você já deve ter ouvido falar sobre ele, você já deve ter visto alguns vídeos dele na internet. Ele diz assim: o princípio que você quebra vai quebrar você. Em outras palavras, todo princípio que é quebrado, nós teremos uma consequência. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes que esse princípio é quebrado, ele vem com uma força muito avassaladora sobre a sua vida. Então lembre-se, o princípio que você quebra vai quebrar você. E quando nós tratamos dos princípios de Deus, a pancada é maior ainda. E é por isso que muitas vezes as pessoas sofrem
os danos e as consequências das suas ações muitas vezes impensadas, ações muitas vezes incalculadas, ações muitas vezes tempestivas, e aí não sabe muitas vezes por que estão recebendo então o resultado dessas ações, e está aí o princípio que você quebra, e principalmente os princípios de Deus que você quebra, vai quebrar você. Seguindo então, assim, se quisermos frutificar de forma correta, precisamos ajustar as leis divinas às nossas vidas e não o contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que diz assim: minha vida, minhas regras. E o resultado desse minha vida, minhas regras, que nós temos observado nos dias de hoje, é esse aqui, ó. Titanic afundando. Então, você querer levar a sua vida pelas suas regras, tome muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em Jeremias que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele prega a peça. Aquilo que nós pensamos, muitas vezes, pode nos levar a uma sinuca de bico, pode nos levar a uma situação extremamente indesejada ou dolorosa. Então, preste muita atenção. As pessoas têm o seguinte dito, elas às vezes dizem assim: você precisa seguir o seu coração, você precisa ouvir o seu coração. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com essa expressão, porque seguir o seu coração, ouvir o seu coração, pode te levar para um buraco, e um buraco muito fundo. Então, o meu conselho neste dia para você é que ouça o Espírito de Deus, ouça aquilo que a palavra de Deus está te orientando, porque essa palavra tem orientações para os mais variados setores ou áreas da sua vida. E pode ter certeza que se você tomar as suas decisões seguindo esta palavra, você não vai ter como resultado essa foto aí do Titanic afundando, tá bom? Então, continuando aqui, número 2. Então, primeiro, você colhe o que planta. Segunda lição, você colhe na proporção e na regularidade do que você planta. Então, o que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6, dessa forma: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. 2 Coríntios 9, 6, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Então está aqui. Ou seja, quem não semeia, não vai colher. Ou seja, não semeei nada. Vou colher o quê? Resposta: nada. Não plantei nada. O que eu vou colher? Resposta, me diz aí, você que está aí, do outro lado, quer ouvir agora? Isso mesmo, nada. Prosseguindo então, Salomão, em Eclesiastes 11:4, vai escrever: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Isso aqui tem muito a ver com alguns momentos nossos, quando, por exemplo, você está ali se preparando para sair de casa, aí você dá uma olhadinha no tempo, aí você fala: ih, rapaz, estou achando que vai chover. E se chover e me pegar no meio da trajetória, me pegar no meio da estrada, e tô achando, talvez seja melhor não ir hoje. Aí você olha de novo, e parece que vai chover mesmo, e parece que vai ser um dilúvio. Coisa tá ficando as nuvens, tô vendo um monte de nuvem preta no céu, e aí de repente passou o dia todo e você não fez o que tinha que fazer. Pior do que isso é que não choveu. Então, tá aqui, isso tem muito a ver com as promessas de fim de ano. Você já fez aquelas promessas de fim de ano em que vai chegando o ano e aí você fala: olha, né, terminou agora 2022, aí você já fala assim: 2023 vai ser o ano que eu vou romper, vai ser o ano que eu vou casar, vai ser o ano que eu vou dobrar o meu salário, vai ser o ano que eu vou melhorar nisso, naquilo, etc e tal. E aí a gente faz um monte de promessas. Você pode pensar aí nas suas promessas, aquilo que você já levantou aí de 2022 para 2023. E aí o que acontece? Só que o ano vai passando, nós já estamos aí quase no início do terceiro mês do ano, né, o mês de março, e aí você observa que passaram-se já 2 meses e nada de novo aconteceu.
E aí, assim, o que é importante? É preciso avaliar. Precisa avaliar para ver o que estamos fazendo, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, nas áreas da nossa vida que a gente quer mudar, que a gente quer revitalizar, que a gente quer frutificar, e por que ainda nada aconteceu. Porque eu sempre falo, se você deu o primeiro passo, alguma coisa de diferente já aconteceu, porque pelo menos um pé seu está na frente do outro. Então, tá aqui, ó. Reavalie nesse momento os seus planos, reavalie os seus planejamentos e trabalhe, né? Coloque ali a ordem dos fatores, as metas, os objetivos e faça acontecer. Não deixe mais um ano passar em branco. Não fique só observando as coisas acontecerem ao seu redor. A pandemia, por exemplo, a pandemia da Covid-19, ela travou muito as nossas vidas, a vida das pessoas, a circulação, mas teve muita gente que aproveitou o tempo da pandemia para ver novos horizontes, para ver novos negócios, para ver novas fontes de renda. E esse é um ano novo. Graças a Deus a pandemia já está mais controlada e vamos trabalhar, vamos nos organizar e vamos botar em prática aquilo que realmente a gente tem intenção de fazer e fazer acontecer para que você não chegue no final do ano frustrado, para que você não chegue no final do ano decepcionado, para que você não chegue no final do ano triste por achar que nada aconteceu na sua vida e que a culpa foi de fulano, Beltrano, Ciclano, de Deus, do diabo, do mundo e do governo e assim vai. E às vezes a culpa é toda nossa. Às vezes a culpa é da nossa procrastinação, às vezes a culpa é da nossa moleza, às vezes a culpa é da nossa preguiça, da nossa preguiça, da gente querer realmente fazer as mudanças necessárias. Tem uma das aulas nossas aí, dos nossos encontros, é só sobre mudança, e depois você pode revisitar essa aula. Então, assim, reveja onde você está no dia de hoje, reveja o que é preciso mudar. Você não precisa de alguém estar falando para você tudo assim, tudo a todo tempo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que tem um grande conselheiro, é o maior conselheiro que pode existir na face da terra. Então busque o Espírito de Deus para que ele possa te orientar, para que ele possa te dizer onde é que você precisa agir para que você venha frutificar cada vez mais. Eclesiastes 11:6 vai dizer assim: semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Ou seja, Eclesiastes está nos dizendo exatamente, Eclesiastes está nos dizendo exatamente que eu e você precisamos plantar e plantar com qualidade e plantar o tempo inteiro. Para quê? Para que haja uma regularidade. Então é isso que a Bíblia está dizendo lá em Eclesiastes 11:6, que eu e você precisamos plantar com regularidade, porque nós não sabemos a hora certa em que o fruto vai dar. Às vezes você lança uma semente e aquela semente não prospera como você esperava, mas aí você lança uma nova semente e aí ela dá o fruto que você espera. Então, ou seja, Salomão, né, tá nos ensinando, tenha regularidade. Se quisermos colher com sucesso, precisamos ter regularidade no que fazemos. E aí eu trouxe o exemplo do atleta olímpico. O atleta olímpico é um bom exemplo do que é ter regularidade, porque você já deve ter visto esse atleta aí, ó. Você sabe quem é esse campeão aí? Esse rapaz aí é um nadador, e ele é conhecido, o nome dele é Michael Phelps. Michael Phelps foi o maior atleta olímpico da história de todas as Olimpíadas, desde que as Olimpíadas começou lá na Grécia Antiga até os dias de hoje. Ele foi o maior ganhador de medalhas olímpicas que já houve na história do torneio. Ao ponto dele ter ganhado, se eu não estou enganado, 28 medalhas olímpicas, e sendo dessas 28, 23 foram medalhas de ouro. E uma vez perguntaram para ele a respeito exatamente do seu treinamento. Então, ele era um cara que ele fazia o seu treinamento 10 treinamentos por semana. 10 treinamentos por semana. Então, se você for pensar aí, ó, 10 treinamentos por semana,
A semana tem 7 dias. Então eu estou dizendo que teve dia que ele teve que treinar 2 vezes. E se você já nadou, eu já nadei durante assim um tempo considerável da minha vida. Natação é um esporte que cansa. Natação é um esporte que muitas vezes é enfadonho, porque você entra ali na piscina, às vezes a temperatura da água já não está do jeito que você gostaria, e você começa a dar suas braçadas e pernadas, e gira uma vez, gira 2 vezes, gira 3 vezes, gira 50 vezes, dando aquelas voltinhas na borda, e os estilos, aí o crawl, o peito, o costa, o borboleta. Às vezes você é melhor num estilo e não é tão bom no outro. Tem estilos que exigem mais de você. Então é um esporte que exige muito da sua capacidade, não só da sua capacidade física, muscular, mas também da sua capacidade cardiorrespiratória. Então, esse cara aí, ele fez acontecer na vida dele ao ponto dele se tornar o maior ganhador de medalhas na história dos torneios olímpicos. Isso não nasceu da noite para o dia, isso não caiu do céu. Os resultados que ele obteve foi resultados de um projeto que tinha etapas de curta, média e duração, ou de curto, médio e longo prazos, e ele se abdicou de muitas coisas, certamente, porque nós sabemos que o atleta não pode viver de qualquer maneira, melhor dizendo, e os resultados foram alcançados. Ele plantou da forma correta e ele colheu os frutos, e a gente pode ver que ele colheu frutos que talvez nem ele imaginava que colheria. Regularidade, regularidade, regularidade. Tá aqui. Esse provérbio oriental, eu acho que é um provérbio muito bom para nós nos dias de hoje, para tudo que nós estamos vivendo como mundo, como planeta, como homens e mulheres. Está aqui dizendo, esse provérbio oriental vai dizer assim: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e o ciclo então volta retorna lá para o início. Tempos difíceis criam homens fortes, e assim sucessivamente. E eu acho que nós estamos num tempo em que passamos por um momento de grande dificuldade, que foi a questão da Covid-19. Ainda temos resquícios, consequências desse tempo, e precisamos, como homens e mulheres, trabalharmos, darmos as mãos para produzirmos algo novo, para fazermos uma sociedade melhor, para realmente termos frutos que possam vir ao encontro das nossas vidas, de modo que nos tragam prazer, e não só prazer para as nossas próprias vidas, mas para a vida das nossas famílias. Talvez você é casado, talvez você tenha filhos, você tenha netos, bisnetos, e eu certamente tenho certeza que você quer deixar para essa turma aí um mundo melhor do que você encontrou oriundo ali dos seus avós, dos seus pais, e nós precisamos para isso então trabalharmos. Nós nunca tivemos tanta tecnologia à nossa disposição, mas por outro lado também nós temos visto que o nosso lado humano, o nosso lado do intelecto humano tem deixado muito a desejar, e isso tem a ver também com a lei da semeadura. Avançando, terceira lição é: você colhe de acordo com o propósito do seu coração. Eu faço uma pergunta para você nesse dia: o que tem se passado no seu coração? Ou como é que está o seu coração? E é claro que eu não estou falando aqui do seu coração, o órgão físico que bombeia sangue, ali dividido entre átrios e ventrículos. Estou falando da sua alma, estou falando do seu ser interior. Estou falando daquilo que está passando aí na sua mente nesse momento. Então nós escolhemos de acordo com aquilo que nós nos propusemos a fazer, aquilo que passa no meu interior e no seu interior. E Paulo vai escrever lá na segunda carta à igreja de Corinto, dizendo o seguinte: cada um contribua, ou seja, cada um realize, cada um desempenhe, cada um faça, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Em outras versões vai dizer que Deus ama aquele que dá com liberalidade, ou seja, a pessoa não está presa, a pessoa não está apegada, ela dá em gratidão, em generosidade
aquilo que Deus tem feito para ela. E aí vem a ordenança de que cada um de nós devemos, então, contribuir segundo propusemos nos nossos corações. E aí eu não poderia deixar de citar ou de trabalhar num curto espaço de tempo agora, com a questão do cuidado da casa de Deus. Se você não é um cristão, se você não tem nem, né, você não participa de nenhuma igreja, isso, você não participa de nenhuma igreja, talvez esse ponto para você não vai fazer muito sentido, mas para você que é um cristão, para você que está ali na casa do Senhor, que você tem uma igreja local, nós precisamos lembrar sempre que os dízimos e as ofertas fazem toda a diferença. E para a nossa igreja aqui, principalmente, né, eu sou membro da Igreja Cristã Presbiteriana do Guará 2, os dízimos e as ofertas que são alçadas, ou que os membros da sua casa, dos membros dessa igreja, melhor dizendo, eles dão a devolutiva, ou seja, devolvem aquilo que é o que é preconizado na palavra de Deus, que tem que ser devolvido, os dízimos, as ofertas, eles fazem toda a diferença para que haja manutenção de uma série de coisas, de uma série de atividades que a igreja realiza, em especial, por exemplo, atividades de cunho social, atividade de cunho de manutenção da igreja, a atividade de cunho de você encontrar a igreja sempre limpa, de uma igreja que dá gosto de você fazer parte dela, da manutenção do prolabore pastoral e muitas outras coisas, os dízimos e as ofertas, eles fazem toda a diferença. Então, não existe aquela obrigatoriedade, eu vou fazer porque senão o diabo vai me pegar. Não é isso. Se você ainda está preso a esse tipo de coisa, eu posso te dizer claramente que você ainda não entendeu o que é o cristianismo. Você ainda não entendeu o que é se relacionar com Deus. E você me desculpe eu estar sendo tão sincero assim com você, porque nós vimos lá no texto anterior, de 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, que Deus ama aquele que dá com alegria. Dar dízimos e ofertas é um gesto de generosidade da nossa parte. Dar dízimos e ofertas é algo que nos traz alegria no coração, por quê? Porque nós estamos devolvendo parte daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e que Ele nos confiou para gerirmos como mordomos. Então, é uma pequena parte que nós estamos devolvendo a Deus. Então, assim, cada um contribua conforme estipulou no seu coração, não por obrigação, desculpa, não por obrigação ou por necessidade, mas num gesto voluntário, um gesto de grande alegria, um gesto de prazer por estar fazendo aquilo e sabendo que o seu trabalho, a sua contribuição no Senhor, ela não é vã. Contribua com a casa de Deus, pode ter certeza que o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você entrega lá no altar do Senhor, ele faz toda diferença para uma série de coisas que a igreja desempenha e para uma série de atividades que a igreja vem realizando e quer realizar nesse ano. Prosseguindo, então, pensando nessa questão da oferta generosa, eu queria trazer aqui a história rapidamente do galo da Dona Lourdes. É só uma história que o pastor Hernando Dias Lopes uma vez contou em um dos seus sermões e eu via sobre essa história, fiz uma pesquisa rápida na internet e a história ela diz assim: em 2002, Dona Lourdes e seu Tota, o marido da Dona Lourdes, membros da Igreja Batista Missionária em Itaporanga, Paraíba, ouviram o desafio do pastor. O programa de rádio da igreja, com mais de 40 mil ouvintes, iria fechar por falta de recursos. O casal voltava a pé para casa, se perguntando como ajudar. E detalhe, eles não tinham carro e andavam a média de 6 quilômetros para ir da sua casa até a sua igreja. E tem muita gente hoje que, com mais de um carro em casa, ainda vê grande dificuldade para frequentar a igreja. Pensa nisso aí, garotão. Prosseguindo, então, o casal voltava a pé para casa se perguntando como posso ajudar. Pobres meeiros, então meeiro você sabe, se não sabe eu vou te explicar, é uma pessoa que trabalha numa terra que foi oferecida a ela e parte da produção fica para ela e parte da produção fica para o dono da terra. Então, pobres meeiros, eles concluíram que deveriam dar
o melhor de si. Dona Lourdes teve então uma ideia. Vamos dar o galo que temos. Na segunda-feira, Dona Lourdes foi à casa pastoral e entregou o galo ao pastor. Então, eles viram ali que o melhor que eles tinham para dar, aquilo que eles poderiam dar de melhor, foi o galinho que eles tinham lá na sua casa. O que eu vou fazer com esse galo? Pensou o pastor. Uma rifa? Não, uma rifa não é muito adequada. Discutiu o assunto com o diretor de um seminário. O diretor então decidiu colocar o problema na internet. Preparou um e-mail e mandou para algumas pessoas. O e-mail então foi chegar nas mãos do reverendo Jeremias Pereira, lá da oitava igreja da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Sensibilizado, o reverendo Jeremias desafiou sua igreja a ajudar. Resultado, os mineiros doaram recursos para que o programa fosse ao ar durante 2 anos. Pouco tempo depois, o reverendo Jeremias foi pregar em Toronto, no Canadá, na igreja de Nova Vida. E lá contou a história do galo. Comovidos, alguns irmãos quiseram saber como ajudar agora a Dona Lourdes e seu Tota. Sabendo que o sonho do casal era de ter uma geladeira e um fogão, os canadenses mandaram então comprar os objetos. Outra igreja, ouvindo que o casal não era dono da terra, mas trabalhava e dividia a colheita com o dono, levantou recursos que permitiram a compra da terra. Outra igreja providenciou especialistas em irrigação que tornaram a terra mais produtiva. O reverendo Jeremias também contou a história numa igreja de Nova York, e a igreja decidiu construir uma casa nova para Dona Lourdes, Assim, agora não mais de chão batido, e também a mobiliaram. Um repórter da revista Christianity Today interessou-se pelo caso e foi até Itaporanga escrever a história, que então ganhou o mundo. Narrado então essa história pelo reverendo Hernando Dias Lopes, a história da Dona Lourdes e do seu Tota mostra e prova que Deus é o Senhor de tudo e que em suas mãos, ou seja, nas mãos de Deus, nossos minguados recursos se multiplicam ao infinito. Essa história é maravilhosa. Essa história, assim, ela enche o nosso coração de alegria e ela nos mostra como realmente uma oferta generosa, uma oferta feita com amor, uma oferta feita com um coração liberal, uma oferta feita em alegria, Deus recompensa. Ele não teria nem esta obrigação, mas ele o faz porque ele é Deus. Prosseguindo então, o último ponto do nosso estudo neste dia, quarto ponto ou quarta lição, você colhe com o esforço que lhe cabe. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, agora não mais, agora o verso 7, ele vai dizer, perdão, Gálatas 6, 9, Gálatas 6, 7 é aquele que diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Então lá em cima tem um pequeno erro, na verdade o versículo é Gálatas 6, 9. Então diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Faremos a colheita, eu destaquei aí, se a gente não desanimar. Semear não é coisa fácil. Semear exige preparo, semear existe esforço, semear existe sacrifício. Preparo, esforço, sacrifício. Para semear, nós precisamos sair do nosso comodismo. Muitas vezes nós estamos ali apegados à nossa redinha, à nossa sombra e água fresca, quando Deus quer que nós nos preparemos, nós nos esforcemos e nós assim nos sacrifiquemos para que a gente possa realmente alcançar novas metas e novos objetivos. Às vezes nessa semeadura nós encontramos toda sorte de resistência. E aí Salmos de número 126, dos versos 4 a 6, uma oração do salmista vai dizer assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muitas vezes, semear é extenuante, é doloroso, às vezes a gente chora, mas a Bíblia está nos dizendo e dando essa certeza. É uma promessa que aqueles que com lágrimas estão semeando vão ceifar, né, com grande júbilo. Então, assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E para terminarmos, então, uma
uma notinha aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim: conclusão, concluindo o nosso estudo de hoje, sempre que iniciamos mais um ano, é tempo de novos sonhos e desafios, é tempo de investimento e semeadura. A vida é feita de escolhas e decisões. Preste atenção nisso. A vida é feita de escolhas e decisões. Suas escolhas, suas decisões, minhas escolhas, minhas decisões. Se fizermos as escolhas erradas e tomarmos a direção errada, distanciar-nos-emos do alvo de Deus para a nossa vida. Se fizermos uma semeadura errada, no campo errado, faremos também uma colheita errada. A lei da semeadura e da colheita é universal, e nós já falamos sobre isso mais atrás. Colhemos o que semeamos e colhemos mais do que plantamos. Nossas palavras e ações são sementes que se multiplicam para o bem ou para o mal. Precisamos ser criteriosos na escolha das sementes. Que Deus nos ajude a semearmos com alegria e com abundância no campo certo, usando as sementes certas para colhermos os frutos certos. Nós somos a lavoura de Deus e Ele espera de nós muitos frutos, pois é assim que Ele é o quê? Glorificado. Quanto mais fruto você der, pode ter certeza que mais Deus vai ser glorificado na sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, que possamos meditar nesse estudo. O estudo deu aí 56 minutos, quase 57 minutos, e eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração por meio deste estudo mais uma vez neste dia. Um abraço a todos e até a próxima aula, aula de número 8, que será a nossa última aula desse estudo Revitalizar para Frutificar. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Um abraço.